Eterno Deus, teus filhos reuniram outra vez. Alcançamos mais esta oportunidade de relembrarmos a cena do Calvário. Te agradecemos muito pela presença de todos que o Senhor mesmo os viu aqui desde antes da fundação do mundo. E agora nós queremos um tempo com a Tua Palavra e esperamos que abra o nosso entendimento para compreendê-la melhor, sairmos daqui melhores do que quando temos entrado. Pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Podeis assentar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Uma escritura muito conhecida, especialmente de todos os cristãos que observam a chamada ceia do Senhor. E esperamos relembrar, uma vez que se trata do assunto que nós, sempre uma vez ao mês, nos reunimos para cumprir estas Escrituras. E o apóstolo que mais falou direcionado aos crentes mesmo, é o apóstolo São Paulo, que traz aqui advertências que, se não atendermos, podemos tomar e comer para a própria condenação. Os demais não falaram disso, mas como Paulo foi o apóstolo profeta, ele é quem Deus usou para colocar a igreja do Novo Testamento em ordem, o que mais direcionou diretamente os ensinos, né? Suas cartas, todas elas zelam dessa parte do corpo de Cristo na terra, que é a sua noiva. Os evangelhos anunciaram, escreveram o ato da Páscoa e logo a sua substituição pela ceia. Mas eles somente fizeram essa parte histórica do acontecimento que Jesus observava todas as Páscoas. Como ele viveu no curso de seu ministério na terra 3 anos e meio, ele naturalmente passou por 3 Páscoas e, na última, ele introduziu os elementos principais para tomar o lugar da prática da Páscoa, que era feita através dos sacrifícios de animais. Então Jesus tomou o pão, como Paulo disse,
tomou o vinho, deu graças, dedicou aquilo e fez uma reunião. E a gente pensa que foi assim, rápida, e introduziu a ceia. Tomou o pão asmo, deu graças, tomou o vinho, disse que o pão representava seu corpo e o vinho o seu sangue. Este ato estabelecido assim por Jesus é o que fundamenta para nós reunirmos com estes elementos na ceia. Agora, o Senhor não falou nada a respeito da vida das pessoas que, se não estão corretas, estaria fazendo errado. Mas ele tinha um apóstolo preordenado para isso, inclusive desde o ventre da sua mãe, que era Paulo. Paulo foi um perseguidor da igreja, participou de várias matanças de cristãos, consentindo na morte deles, contribuindo, indo pessoalmente com comitivas às cidades, prendendo pessoas, levando-as ao suplício ali. Mas, depois de sua trombada com a coluna de fogo, identificada a ele como sendo Jesus, a quem ele estava perseguindo, aí você sabe que houve uma mudança tão fatal, tão emergencial para a igreja primitiva, os irmãos que sofriam, quanto para ele, de se libertar do jugo religioso que ele zelava. Aí, quando ele vem para falar aos crentes, aí ele chega como um apóstolo que, naturalmente, assumiu o lugar de Judas Iscariotes. Então, é um assunto conhecido. Irmão Branham pregou várias mensagens com este assunto da ceia do Senhor. E aqui temos em mãos uma delas, que é discernindo o corpo do Senhor. Os mais antigos, quem sabe, já estão bem familiarizados com isso. Mas nós vamos preencher uma parte do nosso tempo relembrando aqui desse tipo de advertência que tem que permanecer, sendo lembrado para depois não quererem remediar-se uma situação que passa às vezes a ser o cruzamento da linha da misericórdia. Se ultrapassar a linha da misericórdia, pois não tem um retorno, não tem espaço mais. E então, se estamos conscientes do que temos que fazer, viver, o melhor é aceitar isso em nossos corações, ir acertando nossa vida, quer seja com a confissão pessoal, o marido com a esposa com o marido, filhos com os pais, e pessoas mais que, quem sabe, entram em um espaço indesejado e começam, às vezes, a terem rancor no coração, ódio e essas coisas. O Espírito do Senhor não tem prazer nelas. Eu gostaria que você tivesse em mente essas palavras aqui. A última hora tem chegado. Estamos vivendo numa hora muito mais tarde do que você pensa. Estamos vivendo numa hora muito mais tarde do que o que você pensa. Agora, já temos conhecimento de muitas coisas aqui, mesmo de outras mensagens. Mas
O profeta disse: e nós que nos chamamos cristãos, não temos o direito de tomar a comunhão. Não temos o direito de tomar a comunhão, a menos que estejamos vivendo acima da reprovação do mundo. Não temos nenhum direito. A comunhão é para aqueles que estão vivendo justamente como um exemplo do cristianismo. E ele disse: a pior coisa que há no mundo é uma pessoa que trata de personificar algo. E há muito disso no mundo hoje. Personifica-se alguma coisa boa em determinados momentos da vida e às vezes não passa de momentos. E eles voltam ao caminho da reprovação. De repente, chega de novo e vai fazendo assim. Agora, não é só o que fazemos neste dia. Somos culpados do mesmo crime pelo qual Paulo estava repreendendo a igreja de Corinto por tratar de fazer algo que o Senhor tinha mandado, sem discernir o corpo do Senhor. Estava fazendo como o Senhor tinha mandado, mas faltou o discernimento do corpo do Senhor. Agora, o corpo que está falando aqui não é fisicamente as pessoas. O corpo do Senhor, melhor dizendo, é de fato os crentes que estão vivendo essa palavra, vivendo essa mensagem de Paulo. Então temos que encarar isso dessa maneira que está aqui. Agora, sem discernir o corpo do Senhor. Não pensa que discernir o corpo do Senhor é nos reunirmos aqui até num espírito de oração, de intercessão, de quebrantamento, com a mente no Calvário, pela fé enxergando a crucificação. E então, não é isso. Não é isso. O corpo do Senhor são os crentes, mas hoje estamos fazendo coisas sem discernir a palavra de Deus. Sem discernir a palavra de Deus. Devemos ter discernimento de tudo o que fazemos. Isso devia ser medido pela palavra de Deus. Então, não podemos dizer que não temos tido conhecimento destas verdades. Caminhamos para uma hora, vamos dizer, um corredor que vai se apertando, e quem sabe se aquele irmão vai ter que sofrer uma dor por ter que chegar para sua própria mulher e dizer: ou você vai ser isso, ou não vai ser. E pagar o preço. Não é possível as pessoas serem levadas porque elas têm um chorozinho de vez em quando. Espera mais um pouco, me dá um tempo, eu quero um tempo. Olha, nessas alturas em que estamos vivendo, nenhuma pessoa, por mais nova na fé que seja, não tem espaço para dizer isso. Está errado, tem que parar e acertar. Tem que mudar. Tem que mudar. E às vezes as pessoas se descansam e dizem: não, eles falam que se a gente não está certo, pode ser que até morre lá no altar. Mas eu vou lá assim mesmo. Aí vem e não morre. Porque do mesmo jeito. Vai e continua fazendo. Vai assim, não morre nada. Mas agora, lá nos dias dos apóstolos, a morte era mesmo física.
O Ananias e a Safira morreu fisicamente mesmo. Mas hoje, não está precisando, às vezes, de cair e morrer aqui, porque mortas ou mortos já estão espiritualmente falando há muito tempo. Está faltando é ser sepultados. Olha, o seu lugar de morto, da maneira que você está vivendo, não é nesse tipo de reunião que fazemos. Não pode, você não pode. Você tem que entender. Você vai ficar esperando cair morta aqui, não vai cair e morrer às vezes. O negócio é ir mais fundo aqui e chegarmos a isto. Olhem aqui o que o irmão Branham ensina. Há muito disso no mundo hoje. Não é só o que fazemos neste dia. Somos culpados do mesmo crime pelo qual Paulo estava repreendendo a igreja de Corinto por tratar de fazer algo que o Senhor tinha mandado sem discernir o corpo do Senhor. E o corpo do Senhor são os crentes. Mas hoje estamos fazendo coisas sem discernir a palavra de Deus. Devemos ter discernimento de tudo que fazemos. Isso devia ser medido pela palavra de Deus. É nós que reclamamos ser o corpo do Senhor Jesus na terra, é que temos que dar conta disso. Nós vamos ceder o lugar para outros que ainda vão chegar? Não, é você, sou eu, é todos nós desta classe de fé. Discernir o corpo do Senhor são os crentes. Às vezes nós temos que mudar o convite que fazemos a muitos. Sempre encontramos, às vezes, alguém está bem afastado, ou isso, ou aquele. Um irmão já encontra a irmã, fala, não tenho te visto nos nossos cultos, na ceia e tal. Vamos, irmã, venha, e tal, eu acho que eu vou. E assim vai passando. E o outro convida, e o outro fala. Só fazemos esse tipo de convite. Olhem, fique sabendo, nós estamos indo para uma hora mais séria. É até um fato mesmo, você chegar e convidar é para não vir mesmo. Alguns ou algumas que vêm e vivem erradas. Você devia, quando você vê uma irmã nas condições que estamos falando, você mesmo fala assim, olha, lá na igreja não é seu lugar não. Com essa classe de vida aí, não, faz isso não, é menos juízo sobre você. Você vai lá para fingir isso, tomar a ceia do Senhor, lavar os pés de uma irmã, olha aí a vida que você está vivendo. Está precisando dessas pessoas receber um convite para não vir, para não entrar nesse tipo de reunião. Mas talvez as pessoas pensem assim, o pastor hoje está esquisito. Esquisito essas pessoas com essa classe de vida. Eu não. Eu estou certinho aqui com a Escritura. A mensagem está certa. Você quer ver? O profeta falou aqui que a pior coisa que há no mundo é uma pessoa que trata de personificar algo. E há muito disso no mundo hoje. Há muito disso na igreja hoje. Nós temos que trazer para dentro. Olha, esse negócio de trazer para dentro, isso não é o verdadeiro avivamento da noiva, não. É diferente. Vocês devem se recordar disto. Numa mensagem que não há muito tempo passamos por aqui com ela. O profeta disse que o avivamento da noiva é como o mar. O mar de vez em quando revolta lá com as coisas que não quer lá dentro e fica lá e cai mais e vem mais e ele não quer aquilo lá. Então há uma revolta lá. A natureza leva ele a revoltar e ele levanta as águas, umas ondas muito, muito difícil de ser superadas e vem mandando aquilo para a terra e vem trazendo. Você olha o mar agitado e fala, puxa vida, não tem mais água do que tinha quando estava as águas serenas.
Não caiu uma gota a mais lá do que as que sempre estão lá? Por que ele está cheio desse modo? Por que ele está vindo para sair para fora, entrar para a terra dentro? Esse é o avivamento. O que ele faz? Ele traz as coisas que não prestam e joga lá na praia e volta para trás. E fica sereno de novo. Aí o profeta diz: este é o avivamento da noiva, do corpo de Cristo. Não é o quanto nós trazemos de coisa boa para dentro da igreja, é o quanto de coisa ruim que nós tiramos para fora. Você crê nisso? É desse jeito que é assim. É desse jeito que o profeta fala. Avivamento é tirar o que não presta, que não serve mais, para fora. É o que o mar faz. Mas parece que tem um jeitozinho aí com a mensagem que acaba trazendo para dentro. E o profeta chegou a dizer: não é o tanto de coisa boa que eu trago para dentro, não. É o tanto de coisa ruim que eu ponho para fora, que está na conta de Deus. Né? Então, pense nessas coisas, porque isso é para nós. Isso devia ser medido pela palavra de Deus. Hoje em dia, a gente tem mudado em grande maneira, e algumas vezes confiam mais no que diz a igreja do que o que diz a palavra. Eles creem então que a igreja tem mais direito de discernir nosso caso que a própria palavra de Deus. Por exemplo, pode ser que a igreja diga assim: o tempo dos milagres já passou. Então a igreja está ensinando isso, ela acha um punhado de gente para acreditar. Não, os milagres já passou. Não tem mais. Para que isso? Muitas pessoas crerão nisto. Crerão nisto, porque eles pensam que a igreja sabe muito mais acerca disto que o próprio Espírito Santo que escreveu a palavra. Portanto, não somos capazes de discernir as coisas de Deus. As coisas de Deus. Em certa ocasião, Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou compreendê-lo. E, em outras palavras, você não pode discernir o reino de Deus até que não nasça de novo. Enquanto não nasce de novo, você não vai compreender. A gente que vem e diz que aqueles que têm aceitado a experiência do batismo do Espírito Santo são fanáticos, ou algum outro nome malvado que o diabo tem posto sobre a igreja ao chamá-los santos roladores. Eu tenho pregado no mundo todo, eu nunca vi um santo rolador. É um nome que o diabo colocou na igreja do Deus vivo. Às vezes a gente não tem o discernimento verdadeiro e eles têm medo disso. Eles têm medo disso. Não sabe você que nosso Senhor foi publicamente declarado ou proclamado como sendo uma pessoa louca? O Senhor Jesus foi considerado assim, uma pessoa louca. Os fariseus, a hierarquia da igreja, diz: esse homem está fora de si. É o mesmo que dizer que ele é louco. Tem um demônio e está louco. E a palavra louco significa demente. Demente. E se a ele chamaram demente, quanto mais será com seus discípulos. Por isso que você vive separado do mundo, das coisas do mundo. Porque se você quer andar meio de lado com alguma coisinha dessa, você vai ser criticada, zombada, assim no começo. Ah, mas você não era crente? Não é bem comum isso? Quando as pessoas vai rodando devagarzinho, mas ainda tem uma boa aparência. E logo as pessoas descobrem que está igual eles mesmos. Uai, fulana, você não era crente?
Ela falou certo, né? Essa pessoa devia ter falado, você falou certinho. Eu era. Você já falou, você já tem a resposta do que eu estou sendo. Você está dizendo que você não era crente? Agora você acertou. Eu não estou sendo mesmo. Eu estou como vocês mesmo. Então Paulo disse ao rei Agripa lá, quando ele estava pagando o preço pelo evangelho que ele começou a pregar, conforme aquele caminho que chamam heresia, que é loucura, assim adoro o Deus de nossos pais. Esses pais que Paulo está se referindo é desde onde ele tinha vindo, do sangue de judeus, de nossos pais. E vocês chamam esse caminho de heresia, mas eu estou andando pelo caminho de nossos pais. Estou tão contente nesta noite de poder estar de mãos dadas com ele, como um cristão nesse dia, no caminho que a igreja moderna chama fanatismo. Esse é o caminho no qual eu adoro a Deus. Você que tem que ter a luz que te diz que isso que você está vivendo como cristã e como cristão, que isso não é nada daqui de baixo, daqui do mundo. Você está vivendo uma vida de outro lugar. Então, no caminho que a igreja moderna chama fanatismo, esse é o caminho no qual eu adoro a Deus. Aqueles que o chamam hereges não estavam discernindo o corpo do Senhor, isto é, a igreja do Deus vivo. Por isso chamaram Paulo disso. Não, é um caminho que você está seguindo, é um caminho de heresias, é um caminho que perdeu-se a mente, porque um homem como Paulo aprendeu tudo que um grande sábio pôde ensinar, chamado Gamaliel. Agora vem e esquece tudo, joga tudo para fora e vem só com o Senhor Jesus Cristo. E chega e diz: não vim ter convosco com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder de Deus e da ressurreição. Ora, então nós temos que aceitar que eles vão ter que dizer qualquer coisa a seu respeito. Tem que dizer. Se fica parecendo com eles, logo eles pegam. Mas você era. E a igreja nesta noite ela é chamada louca, porque as pessoas não têm o discernimento. Se um homem é nascido de novo e você me diz que você tem nascido de novo e não crê que a cura divina é uma promessa de Deus, e tampouco crê que o batismo do Espírito Santo é para as pessoas hoje em dia, então eu teria que dizer que seu nascimento foi de um espírito errado. A pessoa diz que nasceu de novo, mas se ele não crê que o Senhor é curador e continuará sendo até enquanto existir uma doença, não precisar mais dele, ele tem que ser curador. Agora o profeta disse: se você acha que não é, você não crê nisso, então o seu nascimento foi de um espírito errado, porque o Espírito Santo disse que esta promessa é para vós, é para vossos filhos, é para aqueles que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Você está aceitando isso pelos conceitos intelectuais. As pessoas estão tomando a palavra de alguém mais e não têm o discernimento. Não podem discernir entre o bem e o mal. Como é que vai discernir esse corpo, então? Não sabe o que não deve ser dado para as suas crianças. Não sabe como tem que trajar as suas filhas, especialmente. Não sabe, acha que qualquer coisa que sai pode vestir daquele jeito mesmo. Tanta coisa que está estampada naquela inocente, que por falta de discernimento daquela mãe ou daquele pai, ele não devia de vestir aquilo. Tem nomes escritos de tudo quanto é jeito. E vai e veste a criança com aquilo.
Depois, se você tem uma pessoa cheia de qualquer outro espírito diferente, e você ainda fica admirando, a gente fala, mas como é que pode? Eu criei, eu levei, eu dediquei, eles já batizaram, está aqui, por que estão querendo isso? Muitos espíritos errados é pego nisso. Você não tem cuidado nas mínimas coisas, como que você vai protegê-lo das máximas? Como que você vai fazer? Sai uma coisa na moda lá, a criança vai crescendo e vai ficando de certo tamanho que parece que na mente daquele pai ou daquela mãe nunca cresceram. Não pode ser assim. É claro, você tem que ser despertado com as coisas mínimas, porque você vai deixar chegar o quê? Para acordar. O povo de Deus nunca tem sido grandes intelectuais. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais sábios deste mundo do que os filhos da luz. Deus compara seu povo com as ovelhas. Eles não são sábios nem inteligentes. Ele as mantém dessa maneira para poder guiá-las. Se você trata de usar seu próprio pensamento intelectual, você pode imediatamente excluir Deus. Você põe Deus para um lado. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Porém, estamos vivendo um grande dia intelectual. Mas não é mais do que isso. Às vezes, o profeta diz, me pergunto se nós, os intelectuais, ele se referiu à América. Isso é para o mundo todo agora. Se temos suficiente discernimento para discernir entre o bem e o mal. Só até aí, o bem e o mal. Será que temos? Um caso em especial são as cortes juvenis, que têm provado que não temos o que se necessita para discernir entre o bem e o mal, para os nossos filhos. E eles parecem ter uma boa solução psicológica. Por exemplo, aí ele cita lá, se o Júnior vem ante o seu pai e dá uma patada no piso e grita e sacode sua cabeça e diz assim, papai, não me importa o que você diz, eu quero um automóvel de corrida. Agora a gente fala um negócio desse, mas o que tem ter um automóvel de corrida? Que pecado tem nisso? Não, é uma diversão, é um automóvel de corrida, e correr e vencer um circuito aí, o que tem isso? Lá atrás o irmão Brando falando assim, agora ele está falando, é exatamente porque que esse filho tem esse comportamento, porque ele falou uma vez, eu quero isso, e o pai falou, não vou te dar isso, aí ele vem e grita, bate o pé, e daí eles dão. Mas o que tem dar o carro de corrida? Aí o profeta vem e diz, olha, não me importa o que você diz. Ele está querendo isso, e ele disse que isso era típico da América. Então, aí o pai lhe responde, está bem, Júnior, eu comprarei. Alguém pode perguntar a esse pai, por que você fez isso? Por quê? Eu fiz porque eu o amo. Grande resposta, é porque eu o amo. Então, está bem, pai, recorde que você, algum dia, o Júnior chegará a ser um homem, e se casará, e terá uma família. Deus tenha misericórdia da mulher que tiver que viver com um moço que tenha sido criado dessa maneira, tendo tudo o que tem desejado. Tudo que deseja pode dar, então dá. Não pode discernir entre o bem e o mal. Isso não é amor, isso é pura ignorância. A Bíblia tem razão, o que retém a sua vara aborrece o seu filho. Reter a vara é que aborrece o filho. Agora falou de vara,
Aí os direitos humanos, está aí. Você não pode corrigir seu filho com a vara, aí depois você vai assistir a polícia bater nele com a varinha fininha, né? A borracha, pouca surra que eles dão, já sai de lá não valendo mais nada fisicamente. Para isso, aí agora já tem os direitos humanos, não pode bater. Você está vendo cada vez pior o mundo. Então são coisas que o profeta vai falando assim e você vai ficando encantoado. Às vezes me pergunto se nós, os intelectuais, temos suficiente discernimento para discernir entre o bem e o mal. Aí ele cita o caso desse rapaz, não, mas ele quer o carro de corrida, não tem nada mal nisso. E ele pergunta, por que você fez isso? Deus tenha misericórdia de alguma moça, quem sabe, boa, casar com um rapaz que tudo que ele pediu, e o pai deu, o que ele não podia comprar, ele comprou fiado, ele fez de qualquer forma lá, mas deu. O profeta disse que isso não é amor, não. Isso é pura ignorância. A moça chega para a mãe, vem lá ante a sua mãe, porque pensa ir ao baile lá, de rock, e a sua mãe lhe diz que não pode ir. De repente ela vem de novo. Ah, mamãe, quão cruel você é para comigo. Naturalmente você ama sua filha e você a deixa ir. Ela sai, se mete em meio desse grupo de maledicentes e toda essa loucura, e logo entra e com a galanteria em seus pequenos lábios pintados diz a você uma mentira, que não há nada mal nisto. Deus tenha misericórdia do homem que tomar uma coisa como essa por esposa, discernindo entre o bem e o mal. Nós não podemos discernir nem a nós mesmos quando estamos assim. Agora você diz, mas isso é uma coisa muito arcaica, falar disso agora. Veja o ano que isso foi pregado, 12 de agosto de 1959. Lá atrás, o irmão Brando falando disso. Então não evoluiu? Não tem uma mensagem que evoluiu, que já mudou? Que alguma coisa que era falada assim, mas aquilo era legalismo do profeta, e que agora é como se tivesse aparecido alguém que pudesse superá-lo. Não existe isso não, a Bíblia continua sendo a mesminha de quantos séculos lá atrás. E ela está aí, enquanto tiver na terra um eleito que precisa ser alcançado, não adianta, na terra o livro sobre todos os livros é a Bíblia, é a palavra falada de Deus. Pode chamar isso de arcaico, de coisa do passado e que tem que evoluir. E aí estão as igrejas que evoluíram. Vê o que estão produzindo. Vê o que eles estão produzindo. Produzindo aquilo que o diabo botou para ser reproduzido por suas religiões, que não há nada que possa corrigi-los mais. Se você quiser se salvar e está embaraçado num credo desse tipo, saia disso antes que seja tarde demais. Nós ainda estamos por aqui, mas já estamos na hora de sairmos, irmos embora, e um dia a porta ali será fechada, e pode até estar escrito fechado, e você não sabe, e não tem ninguém para explicar por quê. Quem sabe terá. Alguém pode ser que fique por aí e vai logo lembrar, não, eles falavam mesmo que ia ter um arrebatamento. Eu acho que já aconteceu, deve ser isso, por isso que eles desapareceram daí e desce a rua do mesmo jeito, vai para a festa, vai para tudo e vai fazer o que bem entende. Fala, pode ser que foi isso mesmo. A hora que a coisa apertar direito, a hora que correr para debaixo, para diante de um prédio e clamar assim, que esse prédio já caiu tantos para lá e para cá, eu vou ficar aqui, quero que esse prédio caia em cima de mim.
pois o prédio pode até cair em cima das pessoas nessa ocasião e não mata. Um prédio cair em cima da pessoa não vai matar. Ele mexe lá e sai igual qualquer inseto, sai debaixo da poeira e sai, não morre. A Bíblia diz que a morte fugirá das pessoas. Nunca, Deus tem que retirar a morte para essas pessoas pagar o preço, porque elas vão querer morrer para poder sair disso, pois não pode, a morte foge. Você vai esperar esse tempo chegar, irmão? Você vai esperar esse tempo chegar, irmão? Querer morrer e a morte foge. Pode mandar o outro matar você, ele pode dar os tiros que quiser, não te mata, você não morre, você tem que passar por aquele pedaço lá. Agora é melhor viver aqui, debaixo desses conselhos e dessas advertências de Deus, e depois subir no arrebatamento, sairmos do mundo para dar lugar a essas coisas. Enquanto a noiva estiver na terra, não desce esse juízo que tem que descer. Então nós quem estamos aqui impedindo isso. Se não estivermos vivendo corretamente, estaremos impedindo. Mas a hora que todos se alinharem nisso, ele sabe quem é e quem não é. Mas ele sabe quem é. Quando entrar aquele último que é eleito, predestinado, completar o número, nós vamos experimentar uma mudança. Nós vamos experimentar uma mudança. A gente ainda vai dar umas voltas nessa terra aí como pensamento, viajar na velocidade do pensamento. Quem que vai te ver? Ninguém. Você sai dessa dimensão. Hoje eles podem dizer, isso não vai acontecer, não. Fica aí dizendo que não vai acontecer e nós estamos indo para essa hora, certos de que ele virá. É promessa dele pelas Escrituras. Que Deus te ajude. Essa é uma reunião e anunciar sua morte, porque ele ainda não veio. Não sabemos se na próxima não será nos ares com ele, mas vamos estar prontos para qualquer momento. Hoje é a nossa oportunidade. Quer renunciar àquela vida suja, imunda, aquelas coisas que tem você vivido nelas e parece que não está encontrando força? Peça isso hoje. Faça um pacto com Deus. Se você sentir esse toque dele, então você procura e vem e fala, não, eu quero levantar agora para somente esperar até a vinda do Senhor. Se você tem isso em seu coração, nós damos essas oportunidades. Você pode procurar se identificar outra vez e tomar o caminho do nascimento de novo. Incline sua cabeça. Deus eterno, ajuda-nos aqui a acertarmos no alvo cada passo que precisamos dar daqui até a vinda do Senhor. E esse tempo nos tem tocado viver ele. Chegamos aqui, reunimos com todas estas famílias, viemos certos de que o Senhor está aqui assistindo tudo isso e vendo o esforço que cada um está fazendo para viver essa mensagem, esses ensinos, esta revelação de Jesus Cristo nesse dia. Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém.